Oi, amigos do programa Resolve Síndico. Hoje estamos aqui com os nossos amigos do PROCON do município de Florianópolis, da capital de Santa Catarina, para quem está nos vendo no Brasil. Eu gostaria muito de agradecer a presença do Rodrigo Cássio, secretário adjunto do PROCON. Rodrigo, a gente vai desmistificar um pouquinho na área condominial referente ao Código de Defesa do Consumidor, é isso? Primeiro, queria agradecer o convite de estar aqui junto do programa, poder falar um pouquinho do nosso PROCON de Florianópolis, que faz a diferença na vida das pessoas, os consumidores. E nós temos 2 locais onde as pessoas podem ir presencialmente ou mesmo através, né, das redes sociais fazer sua reclamação, pedir a sua orientação ou mesmo dar sugestões. Nós temos lá na rua João Pinto 156, na parte central. Nós funcionamos todos os dias das 8 até as 17 horas, não fechamos para o almoço, e temos uma unidade também na parte continental, na rua João Evangelista da Costa 875, onde também nós fizemos o atendimento todo da parte do continente. Falar um pouquinho de números, né? Nós atendemos em média aí de 3 a 4 mil pessoas mês, onde nós damos uma resolução dos problemas em 95% no primeiro contato. Então isso é muito importante, porque acaba dando qualidade de vida para as pessoas. Muitas pessoas às vezes ficam naquela, será que eu vou lá reclamar ou não? Vai sim, lá você não paga nada, lá você vai ter um atendimento de primeira linha, nossos atendentes vão estar lá com a maior qualidade. E o Código de Defesa do Consumidor, como disse o nosso amigo João César, é um exemplar que todas as pessoas deveriam, inclusive, ler. Ele não é grande, ele é pequeno, né? Então aqui diz os seus direitos, os seus deveres, e até para os síndicos também, né? O programa Resolve Síndico aqui é muito importante. Hoje eu não posso garantir, mas... e aí, se vocês puderem até me informar o número de quantos condomínios existem, né, em Florianópolis, não digo nem na grande Florianópolis, mas em Florianópolis, que às vezes o próprio síndico não sabe até onde vai o seu direito e aonde vai o seu dever. Então, nós estamos aqui à disposição, me coloco sempre à disposição como secretário adjunto do PROCON. Estou sempre numa unidade ou outra, então a gente está aqui realmente para ajudar o nosso consumidor. O número de condomínios é meio confuso ainda para a gente, porque em algumas pesquisas do Secov, ele gira em torno de 6.500 condomínios, mas isso não é oficial, né? Então, mas é um número expressivo, né, para uma capital hoje que a gente tem aqui de Santa Catarina, que é 500 mil de habitantes ali na região da ilha mesmo, né? Então, você ter 6.000 condomínios nessa região é um número bem forte. Imagina isso multiplicando aí, não sei quantas unidades de apartamento, multiplicando por pessoas, deve dar aí em torno de 100 a 200 mil pessoas, né? Então, quanto mais informação essas pessoas receberem, inclusive através pelo canal do síndico, é muito importante. Nós temos situações, eu não sei se tu me permite se eu falar um pouquinho de algumas situações, que o PROCON, ele, né, o nosso Papa é o Código de Defesa do Consumidor. Então aqui ele rege todos os documentos, todas as ações, e aonde eu moro, né, algumas pessoas vêm me procurar por saber que eu sou do PROCON, perguntando, olha, o vizinho de cima está arrastando os móveis, onde reclama? No PROCON? Não. Esse tipo de situação não dá para reclamar no PROCON. Mas aí que vem a palavra Resolve Síndico. Então. Para isso, nós temos na mesa aqui o nosso amigo Elton, que já é da casa. Elton, aonde é que a gente procura ajuda se o meu vizinho está fazendo barulho, Elton? Sempre cai no síndico, e o síndico sempre recorre ao Resolve Síndico, né? Aí que vem o xiste que eu vou botar o dedo na figura e o Cocó me ajuda. Barulho entre unidades não é responsabilidade do síndico. Barulho entre unidades autônomas é entre os 2 proprietários que tem que resolver. Por isso que hoje a nossa mesa tem especialistas do PROCON, especialistas da área condominial, síndico, e também o Luiz, que está aqui com a gente. O Luiz é de uma assessoria contábil, que é um trabalho diferenciado para assessorar síndicos e moradores, né, Luiz?
É isso mesmo, João. Uma boa tarde a todos aqui da mesa. A LCA se propõe a levar um apoio ao condomínio por meio de atendimento não só ao condômino, mas principalmente ao profissional que está ali na frente, seja ele condômino ou não também, mas como síndico, que naquele momento ele tem uma figura de administrador. Então, qual é a informação, qual é os documentos, quais são os skills, vamos dizer assim, né, que ele precisa ter para administrar corretamente aquele condomínio. Então, toda a expertise que nós tivemos na área empresarial, nós trouxemos ao condomínio, junto ao síndico, e é isso que a gente se propõe a levar, que engloba também essas informações, né, que colocou muito bem ali o Rodrigo, né, dele saber os direitos e as obrigações dele, tanto como condômino, como o profissional, que é o síndico. Depende muito da assessoria que assessora o síndico à compra. Dentro da compra, contratos, documentos, CNDs, em algumas situações, para que, no futuro, uma situação que precise realmente do apoio do PROCON, o PROCON ter essa base, né? Eu vejo o condomínio como uma mini cidade. Ok. Com regras, né, com o prefeito, que no caso seria o síndico. O prefeito não é dono da cidade, mas ele é o gestor da cidade. E ali ele vai estar encaminhando as situações todas, e o síndico, na verdade, seria isso. A questão, né, do envolvimento, da parte dos direitos, o PROCON, né, realmente ele está sempre aberto para que seja feito da melhor maneira possível, que não haja nenhuma multa, não haja nenhum repúdio. Eu acho que o síndico é da mesma forma, né? Ele tenta conciliar os problemas, como você acabou de dizer. Há um barulho do apartamento A abaixo do B, e aquilo ali fica dando calor, né? Calor que eu digo, quem quer dormir, às vezes tem criança que quer dormir, e o síndico tenta fazer da melhor maneira possível, até o ponto, né, que diz o regimento que tem que multar, né? O PROCON também tem essa questão da multa, mas a gente tenta primeiro apaziguar, tentar explicar, orientar o nosso consumidor. Então, às vezes, até o próprio morador não sabe da sua obrigação. Muitos dizem que depois das 10 tem que parar o barulho. Não existe isso no regimento. O meu direito acaba quando o teu inicia, né? Então, eu acho que esse é o entendimento do PROCON, que também tem que ser passado para os condomínios. E eu me ponho à disposição, junto com o Elton, né, junto com o Júnior e com o João, que quem tiver realmente, que seja síndico, quiser se aproximar do PROCON, se quiser deixar meu telefone particular depois aqui, não tem problema, eu sou de fácil acesso, eu tenho o maior prazer de recepcionar essas pessoas e explicar e tentar fazer o melhor, porque aquilo que eu falo, prevenir sai muito mais barato para todos. Essa pergunta é para os três, tá? Eu contratei no meu condomínio uma empresa de pintura, e ela não está cumprindo o cronograma, não está pagando os funcionários, está me trazendo transtorno, porque o síndico já aprovei esse material na Assembleia, eu aprovei, está aprovado. Só que a empresa não está prestando um bom trabalho, os funcionários estão indo sem uniforme, eu quero cancelar esse contrato, Luiz, como é que eu faço? Legal. Eu até vou pegar um pouquinho antes do que a gente já comentou aqui, que você comentou, o Rodrigo te perguntou, né, você colocou um aproximado número de condomínios. Por que nós temos aproximado de alguma forma? Porque muitos condomínios não estão devidamente formalizados. Eles existem de fato, mas estão formalizados. Isso também é um problema na busca até de um direito, né? Chegar no PROCON, qual é o seu CNPJ do condomínio? Não tem. Tem a relação de trabalho, então dificulta também o trabalho de comunicação, de orientação do PROCON. Consequentemente, uma assessoria de apoio condominial que possa dar essa sustentação de documentação, ela contempla também esse lado. O que levar em conta quando buscar um profissional ou uma empresa? O que cuidar? Qual é o serviço que vai ser feito? Não só da questão de retenções de impostos necessárias também, mas o que analisar naquela empresa, se ela já tem ou não um histórico, alguma dificuldade que vai sim trazer um problema no futuro de cobrança de um serviço mal feito. Mas, Luiz, nós temos uma cultura muito ruim em condomínios que vai para a Assembleia e se contratam mais barato. Então, vamos passar da assessoria perfeitamente, eu acho que é o ideal, cara, ter assessoria e contratar a empresa, mas o síndico, no 80%, 90%, vai para a Assembleia o mais barato. A Assembleia aprovou, depois de aprovada, deu problema com a empresa. O que a tua empresa sugere? Perfeito. Se, na análise da empresa mais barata,
ela estava de acordo com os parâmetros, pelo menos parâmetros de análise contábeis, tributárias, financeiras, houve um risco comercial, vamos dizer, padrão, normal. Partindo daí, ou busca-se o PROCON, ou busca-se uma assessoria jurídica, ou os dois, muitas vezes, para que você possa buscar aí quais são as formas de mediar isso, que daí vai no contrato que foi elaborado, que foge de uma assessoria contábil, né? Como foi elaborado esse contrato? Por isso a expertise também de ter uma análise da assessoria jurídica e a visão estratégica que o síndico também pode ter de indicar para o condomínio. Olha, esse aqui é mais caro, mas nem sempre é o melhor. Pode dar uma insegurança. Esse é o mais barato, mas a princípio não tem nenhum histórico. Não sei se eu consegui te passar a ideia. Agora eu vou perguntar para o Elton. Elton, a gente passou por uma assembleia pesada, foi para lá, foi aprovada a empresa, o síndico concordou com a votação, afinal de contas, nós temos que entender a hierarquia, né? É condômino, síndico, não, desculpa, é condômino, conselho, síndico e assembleia. Assembleia soberana a todos, ela decide. O Elton chegou lá e falou, ó, tenho 3 orçamentos, esse orçamento aqui é o menor, eu gostaria do meio, mas a Assembleia aprovou o menor custo e a empresa deixou a desejar. Qual é o caminho da HSS nessa orientação? Olha, em primeiro lugar, todos os contratos têm que ter uma bela de uma assessoria jurídica por trás. Por quê? Mesmo sendo o contrato mais barato, não é o melhor. Ok. Eu já tive experiências de condomínios que contrataram o mais barato, em virtude de custo, e chegou na metade da obra, a empresa abandonou a obra. Em síntese, o condomínio tomou um prejuízo de centenas de mil reais, digamos assim, e ficou com o abacaxi na mão. Isso, infelizmente, não é o primeiro, né, Elton? Eu trabalhei alguns anos na construção civil. Eu tento 2 parâmetros, né? Referências de colegas que já tiveram um bom trabalho com aquela empresa. Cuido de empresas que trabalham com mão de obra terceirizada. Eu gosto, geralmente, porque tu precisa de uma garantia e tal, eu gosto de trabalhar com, no caso, a gente está falando aqui de pinturas, reformas, né? Que tenham isso e cuidar muito do contrato. Porque do contrato em mãos, que o PROCON vai conseguir fazer alguma coisa. Na verdade, nessa questão eu já vou entrar no assunto, eu concordo e discordo da opinião quando dizem que às vezes que o barato é o que às vezes vai dar ruim. Não, depende. A gente tem algumas ferramentas, inclusive o próprio PROCON, ele tem um banco de dados que ali você já sabe, né? Tu chega lá com o CNPJ, o PROCON é um órgão público e nós damos a informação. Olha, essa empresa aqui existem 10 reclamações. Não, essa empresa aqui é de excelência, sem problema nenhum. Agora, é claro, com tem esse canal? Temos. Passa para nós qual é o... Não, aí é interno. Não, você tem que pode ir lá fazer uma... Não, tem que fazer uma solicitação. No PROCON. No próprio PROCON, vai lá fisicamente. Pessoal, deixa bem claro no corte, você que está atrás de empresas prestadoras para a área condominial, o PROCON de Florianópolis, você indo até lá, ele passa para vocês as referências das empresas que você está pesquisando. O histórico, na realidade. O histórico, né? Nós não vamos dizer se ela vai dar problema ou não, porque isso não cabe a mim. Certo. Nós vamos informar que num período de 1 ano, de 6 meses, né, existe tantas reclamações. Isso é público, isso não é nada de errado, a gente não é a mesma coisa. Você, em uma parte jurídica, pesquisar, está ali, não vejo problema. Agora, o que a gente tem que fazer? O Elton foi muito feliz quando disse que tem que ter toda a parte jurídica por trás, né? Tem que ter um contrato realmente lavrado entre as partes, porque é a partir dali que nós vamos poder intervir de alguma forma. Se você chegar no PROCON hoje, de boca, dizer, eu contratei uma empresa, tá, e cadê o contrato? Não, nós não temos nem como acioná-los. Por quê? Porque o contrato é a mesma coisa que a nota fiscal de qualquer produto. Se você for comprar seu veículo, vai vir uma nota fiscal. Deu algum problema, você vai ter que apresentar a nota fiscal para o PROCON e em cima daquilo ali nós vamos dar todo o suporte para você. Desculpa, os parâmetros de que foi acertado, qual serviço foi feito, o que foi feito, para você ter uma base, né? O contrato, na verdade, ele tem que estar ali relatado todos os prazos, os valores, as condições. Por exemplo, meu prédio eu quero que coloque tinta Souvenir, Renner, qualquer uma de primeira linha. Tem que ser linha premium, não standard, tem que estar ali. Porque se você deixar em aberto,
não vai por parte lá da empreiteira, vou botar lá tinta econômica, não está escrito, então fica entreaberto. Então, você que é condômino, que vai fazer toda a parte de contratar uma empresa, tem que ser chato, inclusive. Chato. Botar ali, ó. E ficar muito ligado, que muitas empresas têm por características que quando quer lograr a pessoa, eles botam as letras pequenininhas. E aí passa despercebido e as pessoas, quando vê, já assinaram, e depois que assinou, não tem mais que discutir. As famosas letras miúdas, né? São as letras miúdas. O Código de Defesa do Consumidor, inclusive, diz que isso não é regra, mas que a informação tem que estar na letra número 12. Essa é uma letra que é o do... visível, pelo menos. A pessoa lê, né? Então, assim, nós pegamos cada coisa cabeludas que a gente... Condomínio. O que tu lembra, assim, da área condominial que passou por vocês? Como assim? você acabou de falar, né? Contrata empresa para reforma, a empresa é contratada para executar o serviço em até 6 meses e fica enrolando, troca eminente de colaboradores, terceirizados. Então, tem características que dá para sentir já que vai ter problema naquele contrato, né? Ou na execução daquele serviço. Tem um caso aqui que a empresa cobrou, pagou antecipado e sumiram. Então, existe muito problema no mercado nesse sentido. Para condomínio é esse aí mesmo, é a contratação de serviço que acaba que dá muito problema. Então, assim, pessoal, a gente já fez alguns programas aqui com a doutora Gleidza, que é da área condominial, doutor Bruno Cunha, Rodolfo Medeiros, da Banca Cunha e Moraes Advogados, a nossa querida Mariana Salum também, né, que já esteve no nosso programa. Na área de contratos, pessoal, procure uma assessoria jurídica da sua confiança, porque tudo começa bem e tudo começa errado, dependendo do contrato, né, Rodrigo? Quem vai dar o golpe não avisa, mas dá características já da situação. Então, é muito evidente que quando começa ao preço, e aí eu vou ao encontro do que o Júnior falou, quando o preço é muito baixo, desconfie. Sim. Né? Dá para ter, como eu falei, vai no PROCON, a gente faz uma pesquisa, olha, CNPJ não tem reclamação nenhuma, tem 10 anos e todos esse período não teve reclamação, é uma empresa que com certeza não vai ter problema. Aí, como nosso programa ele é nacional, Rodrigo, eu vou te fazer uma pergunta. Claro, o PROCON, estamos falando do PROCON da capital, de Florianópolis, Santa Catarina. Que é muito atuante. Isso. Então, esse material que tu tem é das empresas... Eu tenho de todos, né? Eu tenho um histórico lá, que eu boto lá, por exemplo, né? Eu entro no meu sistema e coloco barbearias, vamos supor. Uhum. Reclamação das barbearias de 6 meses para cá. Vão aparecer todas. Okay. Eu quero saber de posto de combustível, se tem problema. Se comprei um combustível e tal adulterado, vai estar lá o nome do posto, vai dizer o problema e a solução ou não. Então nós temos qualquer segmento. Os nossos amigos em casa, quais os itens que você lembra que mais tem chamados, pelo menos os 3, na área condominial? Então, a parte condominial, nós temos muito problema com a Casan. Então, a Casan é um problema... É a nossa concessionária de águas, para vocês que estão no Brasil todos nos atendendo. Desculpa, né? Como estou familiarizado com a questão de Santa Catarina, a Casan a nossa concessionária de águas e esgoto aqui na cidade. Na nível de Florianópolis, até porque tem outras, né? Mas a Casan é um problema muito grande. O que acontece? Existe ainda condomínios com a unidade que é o idômetro que se chama, isso, que não é individual, é para todo o condomínio. E tem uma lei que está tentando ser aprovada na Câmara que isso tenha que ser mudado. Porque há muita reclamação dos próprios moradores dizendo que eu não consumi tudo isso e porque eu só moro eu e a minha esposa, a gente só vem à noite, então isso... É um fato recorrente em todos os condomínios. Além disso... Horrível, né? Horrível. Porque o que a gente tem... E uma coisa pior, que daí eu posso falar aqui, porque a gente tem a Cunha Moraes, banca de advogado, que faz bastante processo com a gente. O que me preocupa mais... que a própria empresa concessionária afere os hidrômetros. E mais de 80% dos hidrômetros que nós temos acompanhado no programa Resolve Síndico estão com problema quando vai para lá aferir. Ô, João César, eu não tenho medo de dizer, eu também às vezes sou meio polêmico, né? E quem me conhece sabe. A Casan hoje eu te digo que é a pior companhia que tem a nível de órgãos misto, né? Porque ela é meio mista. Então, assim, eu não tenho medo de dizer que realmente esse problema que tu estás relatando
eu atendo praticamente diariamente 2 a 3 pessoas que de R$200 que pagava ali, a pessoa recebe R$8.000 de conta. Então aí nós entramos no processo e eu te digo que é o maior problema. Sabe aqueles 5% de resolução que eu digo que a gente não consegue resolver? Garanto para ti que 3% é da Casan. Eles não estão nem aí. Nem aí. Aqui em Florianópolis, quem atende você é a equipe do Procon. Precisando de ajuda aqui no continente ou na ilha, procure lá a equipe do Rodrigo Cássio, que está à disposição de vocês no Procon de Florianópolis para resolver esse item da Casan. Então, a Casan hoje seria o nosso primeiro item de reclamação condominial. Na verdade, quando eu falo que a Casan está naqueles 3% que a gente não consegue resolver, mas nem por isso você deixe de nos procurar, porque é ali que... número, mais força dá para resolver e diminuir esses 3%. Então, nós realmente, não medimos esforços para resolver seus problemas, nós abrimos audiência, né, porque o PROCON também faz audiência conciliadora, né, nós somos um processo administrativo, não jurídico. Depois, não havendo o acerto, aí a gente dá toda a liberdade para o consumidor abrir juridicamente, aí cabe a ele, mas não deixe de procurar o PROCON, porque realmente o PROCON é o caminho. O segundo problema maior é a questão realmente do contrato de serviço, tá? O serviço também ele é muito problemático, ele acaba que existe empresas mal intencionadas que já vêm com aquela situação, recebe antes e esquece. Então tem que tomar cuidado com isso, que é uma dica que o PROCON dá, não acertar o valor antes. Fazer um contrato por fases. Poxa, eu contratei para pintar esse prédio aqui. Beleza, vai levar 6 meses, tá? Então, no segundo mês, nós vamos te dar 30% da quando a obra estiver concluída. É o pagar por medição, né? Que a gente chama, né? É o que a prefeitura faz, que os órgãos públicos... Mediu, executou, mediu, pagou e deu. Exatamente. Nós tivemos um problema aqui, de um síndico aqui da parte continental, que eles adiantaram para eles R$100.000. Pô, Rodrigo, mas é muita coisa. Não, é um condomínio bem grande aqui na parte do continente. Inclusive, nós conseguimos recuperar uma parte do valor, mas deu muito trabalho. Então, o que a gente sugere é isso aí. Não deixe para que a situação fique... vou arriscar. Vou arriscar nunca dá certo. A questão de ser o mais barato ou não é uma questão que aí tem que ser avaliada, né? Quando tem um rateio... Algumas pessoas optam por fazer a parte mais barata mesmo, e aí a gente iria contra o que diz, por exemplo, né, as empresas públicas contratam através de preços mais baratos e não necessariamente dá problema. É claro que tem um índice bastante grande de problema, é óbvio. Mas na nossa área condominial, quando a gente fala assim que é o mais barato, é porque assim, por isso é importante a experiência de um síndico e uma assessoria condominial. Porque para ter um histórico daquelas empresas e o síndico, eu brinco, até o Ademir, na última gravação, ele falou que ele está sendo um síndico orgânico, porque ele ouviu aqui no programa. Quando eu falo síndico orgânico, síndico profissional, para mim, João César, não existe diferença de síndico profissional e síndico morador. Porque tanto um quanto o outro tem competências e foco no trabalho. Muitos síndicos moradores, que é o caso do Elton também, começaram em casa e se transformou num profissional. Por que a gente chama que ele é profissional? Porque ele era um síndico morador, foi atrás de conhecimento, parceiros de assessoria, parceiros de informação correta, como o PROCON, como está aqui hoje. Então, se tornou um síndico profissional. Mas o mérito é igual, do morador e do profissional. Tem muitos síndicos profissionais fazendo um ótimo trabalho, moradores, melhor ainda. E tem síndico profissional fazendo erros e tem morador fazendo erros. Então, a gente não pode diferenciar esse item. Então, tão importante quanto esse controle do contrato, ou está previsto em contrato esse acompanhamento da medição, né, bem como a assessoria jurídica que o Elton colocou, aonde que a assessoria condominial, contábil pode auxiliar? Talvez numa amarração de apresentação de documentos, porque por mais que seja uma empresa que tenha um bom histórico,
que tem um bom acompanhamento, ela não está isenta de ter um imprevisto nesse meio tempo na prestação desse serviço. Como é que você pode fazer isso? Atrelando essas medições, os pagamentos, a apresentação de documentos que comprove o vínculo empregatício, que comprove a empresa estar em dia com as suas obrigações tributárias, né, previdenciárias. Tudo isso é importante porque pode sim, o condomínio pode ser corresponsável daquela empresa de ações trabalhistas, de ações tributárias. Então, se ele mantiver em dia como se fosse um checklist, pode ser essa dica, né? Ele tem um checklist na hora de elaborar um contrato, quais seriam os itens que eu tenho que ter claros aqui. Se a empresa não quiser colaborar, a empresa que vai prestar esse serviço, não quiser colaborar para aquilo ali, fica um ponto de atenção. Luiz, tem umas situações, a gente está falando aqui, como a gente está com o Rodrigo aqui do PROCON, a gente está muito na linha de contratos, na linha de realmente se precaver, mas as pessoas não se preocupam realmente com o ponto de vista até humano disso. Um contrato mal feito, com, por exemplo, uma empresa pintando seu prédio, que aquele funcionário é terceirizado, não está registrado naquela empresa, um acidente de óbito dentro do condomínio. Já aconteceu. Eu estava prestando serviços numa empresa aqui na Avenida das Torres e um rapaz foi trocar uma calha de uma empresa de alumínio e caiu e faleceu dentro da empresa. Se fosse um condomínio, e aí como é que fica o contrato? É um caso sério. Por isso que existem sim documentos que podem, e eu diria até que deveriam ser solicitados pelo condomínio. Então, falando de condomínios, pode ser levado a qualquer outro tipo de prestação de serviço de empresas, né? Mas especificamente o condomínio aonde o Rodrigo colocou ali, né, que é como se fosse uma mini cidade, né? Você tem responsabilidade de outras pessoas que estão juntos, são famílias, são moradores, são vidas que estão ali, né, iniciando ou já há um bom tempo, mas que precisam ser respeitados, porque coloca em risco todo um patrimônio que foi colocado ali. Se está financiado ou não, é um risco. Todo um patrimônio. Então, são pequenas informações que parecem detalhes, mas que numa situação dessa podem evitar grandes problemas. Isso é bom para o morador entender que quando o cara vai instalar o ar-condicionado lá e tu pede um acompanhamento de uma RT, tu pede um acompanhamento de um profissional com NR35 em altura, para as pessoas entenderem que o zelador precisa de uma NR35, ele não vai trabalhar em altura, mas ele vai inspecionar. Tem um porquê, né, Elton? Sim, como você falou, é prevenir as coisas. É prevenir as ocorrências que possam vir, que possam causar um prejuízo enorme ao condomínio. Porque um funcionário que vai fazer um serviço, principalmente numa altura, cai e morre dentro do condomínio, a responsabilidade é do condomínio. Se ele deixar cair um parafuso instalando um ar-condicionado lá embaixo, já é um perigo, né? Essa é a nossa preocupação, Rodrigo, porque o síndico ele fica muito amarrado. Às vezes o morador liga, o cara vai instalar meu ar-condicionado, é rapidinho, mas eles não têm noção todo disso. Depois que acontece o problema, eles vão procurar o apoio do PROCON. E daí o que acontece? A empresa é de um cunhado, a empresa é de um amigo, não tem a nota, não tem um contrato, e avisado foi. Eu até vou usar uma palavra que tu usou, que o próprio síndico fica muito amarrado. Então eu pergunto para vocês, é uma pergunta até de leigo e não como PROCON, claro. Como é que um síndico vai chegar quando tem uma reunião, quando tem alguma situação, apresentar 3 orçamentos e ele ter o poder de convencimento que dizer que o mais barato não é o importante para aquele momento? Porque muitas pessoas têm uma realidade financeira diferente uma da outra. Por exemplo, chega alguém ali, olha, eu vou para pintar esse nosso prédio é 100 mil, o segundo colocado 150 e o terceiro 200. Qual é o poder de convencimento que o síndico vai ter que ter? Não sei se ele vai chamar as 3 empresas para ter uma apresentação técnica, fugindo um pouco até da questão burocrática, daquela parte ali de RT, das CNDs. Isso eu acho que seria uma questão que não seria tão preocupante nesse momento. Mas eu pergunto para vocês, como é que vai chegar numa assembleia e dizer, olha, nós vamos contratar o mais caro porque é o melhor? Eu vou dar o meu parecer. Eu, João, quando fui síndico, né, eu fazia o seguinte, eu fazia um orçamento com uma empresa que eu confiava, né, tirava o memorial descritivo, passava para mais 3 e apresentava na Assembleia com referências de grupos de síndicos, de parceiros, de qual é. Pessoal, nós temos 3, 4 orçamentos aqui, porque o problema é que muitas vezes não é laranja com laranja, né? Mas daí eu vou passar também aqui para os meninos aqui passar. Luiz, dá o teu parecer, qual é que tu faz? Eu tirava o primeiro, tirava o escopo e mandava para os outros para a gente orçar laranja com laranja. Mas aí é aquela situação, né? Nesse mundo que a gente vive,
muitos pensam, puxa, será que ele não está contratando mais caro? Não estou dizendo que acontece. Eu tô sendo aqui o advogado. Eu vou dizer eu sou, que acontece. Tá? Eu tô sendo o advogado do diabo aqui. Então, e qual é a garantia que sendo mais caro é o que vai resolver o problema também? Uma forma fácil de resolver isso é criar uma comissão de obras de moradores para acompanhar os orçamentos. Óbvio que nem sempre o maior preço é o melhor, como nem sempre o menor preço é o pior. O síndico profissional, quando se destaca de forma profissional, nós da LCA, por exemplo, entendemos que ele tem que ter alguns recursos que elevam a parte técnica, que, como a gente falou de skills, né, de habilidades que ele vai ter que ter. Uma desses trabalhos que a gente faz, por exemplo, na LCA, todo o cliente que entra na LCA, ele recebe um material como essa agenda aqui, que estamos comemorando agora 25 anos. Dentro dessa agenda, nós temos aqui um guia prático do síndico. Ele passa por um treinamento, por uma capacitação para gerir aquele condomínio. Ele é um gestor, administrador de famílias, de vidas, de patrimônio. Então, ele recebe algumas orientações de como trabalhar isso. Inclusive, não é uma questão só de convencimento da Assembleia ou dos condôminos com relação àquilo ali. É ele apresentar o que está sendo levado em consideração para que as pessoas tomem a decisão. Claro que se ele apresentou ali um dado de que uma empresa, por exemplo, não tem uma CND ou ele não está em dia com uma obrigação trabalhista, é um ponto em questão. Não, essa empresa realmente ela consegue escalar de uma forma ou apresentar um resultado que ela consegue fazer um preço menor. Ela tem uma estrutura um pouco mais enxuta, ela não tem uma sede talvez tão grande que traga um custo maior. Então, ela vai ter que apresentar isso junto com o síndico. E o síndico vai desenvolver essa habilidade por meio dessas análises. E aí você foge do preço. Claro que, se você analisar quanto custa uma mão de obra, quanto custa, às vezes, um aluguel de um guindaste, alguma coisa assim, você vai achar estranho. Poxa, esse valor que não paga nem um dia de aluguel, o cara vai querer ficar aqui uma semana? Como é que eu vou analisar isso aqui? Qual é a segurança que eu tenho? Essa é a participação, ou esse é o lado que a LCA entende que pode apoiar, além do óbvio. O que seria o óbvio? Parte documental. Essa empresa não está em dia, é um risco muito grande, não vale a pena, né? Partindo daí, partiria para essa parte de, talvez, apresentação desse outro lado. A princípio, o que a gente faz? Né? A gente contrata uma pessoa especializada para fazer esse trabalho, para fazer o levantamento do que realmente faz a obra. E baseado nesse laudo que esse profissional apresenta, é que a gente busca no mercado os orçamentos. Por quê? Porque aí eu vou tratar os fornecedores com a mesma igualdade de condições, de exigências, digamos assim. E aí, o nosso poder de convencimento, claro, a gente joga na Assembleia, a decisão sempre é da Assembleia, mas a gente não é que induz, mas sim orienta as empresas, sabedores nós, de quem são as pessoas, as empresas boas e as empresas ruins, né? Digamos assim, por quê? Porque a gente faz as pesquisas. A pesquisa que o Luiz falou, a pesquisa que o Rodrigo falou do PROCON. Então, nós fizemos esse levantamento prévio, para daí sim, vocês têm essas 3 empresas, nós estamos trazendo as 3 empresas aqui com capacidade de exercer o trabalho. E é a partir daí que eles decidem. Agora eu quero incomodar o Rodrigo. Ele falou do primeiro que mais incomoda, do segundo que mais incomoda, e qual é o terceiro no ranking? Se nós formos falar de... área condominial. Tá, se nós formos falar, até para curiosidade, se nós formos falar a nível geral, a primeira é a telefonia ainda. Ainda é telefonia. Telefonia, depois a parte, né, dos bancos também incomoda bastante. E puxando novamente aqui para a questão dos síndicos, dos condomínios, é a parte da Celesc também, né? Então que existe a nossa concessionária de energia elétrica aqui em Santa Catarina. Que também tem alguns problemas, não tanto quanto a Casan. Te digo também que o nível de resolução da Celesc é muito alta, então até tenho a agradecer. Quando eu também critiquei a Casan, também quero elogiar a Celesc, por mais que às vezes o preço esteja aumentado, mas aí não cabe reclamação da Celesc, porque são os níveis de reservatórios hidrelétricos que estão com problema e acabam refletindo aqui, que vai para a bandeira amarela, vermelha, tal, enfim. Mas seria também a questão da Celesc. Aí eu até alerto, nós tivemos um problema há pouco agora, é que muitas pessoas estavam tendo o débito em conta pelo Bradesco. E houve uma quebra de convênio entre o Bradesco e algumas empresas. Eu vou supor, né, não olho o meu extrato
porque não tenho o hábito de olhar, não estou dizendo que acontece comigo, eu olho, mas até por eu ser do PROCON eu sempre olho, mas muitas pessoas têm o convênio, tem o débito em conta automático e não olha se foi debitado ou não. E eu não sabe nem que foi debitado. Não, e não foi, porque foi o Bradesco rompeu, por exemplo, com a Casan. A Casan não emitiu um comunicado para os consumidores dizendo que a parcela estava em aberto, que eles estavam ainda aguardando o repasse do Bradesco. O Bradesco não comunicou para os seus clientes que tinha quebrado o contrato com a Casan, então fica a dica. Você que tem o contrato, o seu débito em conta pelo Bradesco, dê uma olhada. Vê se realmente a sua fatura tá funcionando ou não. Nós tivemos um exemplo, tu conheces a pessoa, o seu Diógenes. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. O seu Diógenes foi olhar o condomínio dele com 3 parcelas em atraso. E ele aí me agradeceu. Puxa, muito obrigado, Rodrigo. A Casan não me avisou e eu não conferi. Então, o seu Diógenes, né, agradeceu bastante e tantas outras pessoas que acabaram acontecendo. Elton, você já teve alguma situação que teve que chamar o PROCON? Já. Todo mundo. Já. Todo mundo teve. E se alguém disser que não teve, tá mentindo. Qual é a situação? Nós tivemos uma situação antigamente não na época do condomínio em si, né? Mas de morador que chegou e olha, eu tô devendo uma conta ali, tal, e quero negociar com o PROCON, porque o fornecedor não me entregou. Tá? Às vezes acontece muito com essas empresas que fazem as entregas Shopee, companhia limitada aí, que entregas de Mercado Livre, aquela coisa toda. O cara não resolve, não entrega, pagou, não chega e era para demorar 10, 20 dias, demora 2, 3 meses. E aí, culpa o síndico, não recebesse lá, tal, minha encomenda. Não é responsabilidade nossa. Tu está trabalhando na Americanas agora? Então, assim, tu é Amazon agora, eu não sabia? A gente orienta o quê? Procurar o PROCON. Porque o morador ele tem que ter a consciência de que não é o síndico que é o culpado de tudo. Uhum. Tem órgãos competentes e órgãos direcionados a cada problema. Rodrigo, aumentou muito, porque a gente teve agora na época de pandemia, muita gente, a entrega online, a compra online aumentou absurdamente, né? Na verdade, existe regra específica do Código de Defesa do Consumidor para compra online, tá? A compra online, ela realmente está crescendo, a gente sabe disso. Você tem que ficar muito ciente com a questão do mercado, o Mercado Livre, por exemplo, vamos citar aqui, é uma empresa que ela dá bastante segurança para as compras. Algumas empresas aqui, o que elas fazem? Por que às vezes demora tanto? Porque você compra no site brasileiro, mas você acaba comprando na China. Então, às vezes, ali diz que vai entregar em 10 dias, leva 2, 3 meses. O Elton realmente tem razão. Uma outra situação que as pessoas, às vezes, não sabem é que, puxa, eu comprei um produto pela rede, pelo catálogo, que o catálogo também é considerado compra online, ou pela internet. Chegou aqui, eu comprei essa Kombi aqui, puxa, achei que ela era azul, mas ela não é o azul que eu queria. Você tem até 7 dias para devolver. Sem custo nenhum, sem dar explicação, se chama o direito de arrependimento. Mas, Rodrigo, eu comprei essa Kombi numa loja de esquina, vim em casa, minha esposa não gostou. A loja tem obrigação de trocar? Não tem o mesmo direito de arrependimento. Aí pode ter uma deliberação ali, de conversa, até para a empresa não perder o cliente, mas ela não tem obrigação. Isso é uma dúvida que ocorre muito. Muitas pessoas vão ao PROCON, eu comprei isso aqui, eu quero trocar, ele não quer trocar. Não tem direito. Não tem direito. Se for loja física. Se for loja física. Eu comprei isso daqui para dar de presente pro João César. Cheguei lá presente. Cheguei lá pro João César, o João César vai querer, olhou ali o selo, comprou lá, já que tu citou, na van. Chega lá, eu queria trocar a van. Não, ninguém troca. Mas é presente. Não tem. Aí o que a gente indica? Negociar. Quando você vai dar um presente para alguém, pergunta para aquela loja. Se a pessoa não gostar, ela pode vir trocar? Pode. Então escreve para mim na nota fiscal. Então eu vou fazer uma pergunta diferente. Se for, eu comprei uma roupa para minha filha, pro Elton. O Elton me convidou, que ele não convida, tá? Mas se ele me convidasse para uma... Não, é que ele só convida os amigos dele. Mas daí assim, o Elton me convidou para ir no aniversário dele. Okay. E eu olhei o Elton, e olhei assim aquele corpinho fininho, né, cara? A camisa ficou apertada. Ele pode ir lá na loja trocar ou a loja não tem esse... Ela não tem obrigação nenhuma de trocar.
O que é... Né, É que muitas fazem por uma questão de qualidade de atendimento, então, digamos assim, aquelas que trocam, né? para fidelizar o cliente, mas o Código de Defesa do Consumidor ele é bem claro. Existem duas regras. Para compra online, que você pode se arrepender até 7 dias. Mas no 8º dia que eu fui ver, o problema é teu. Mas quando que vale? É da compra ou do recebimento? Do recebimento. Okay. Então, eu comprei faz uma semana e me entregaram daqui a 15 dias. Vai valer no momento que você recebeu o produto. Mas tem que ter o custo de envio. Não, nada. Eu me arrependi, não gostei, mando lá, só entra em contato com eles. Olha, não gostei do produto, quero enviar de volta. Então, sempre tem uma dor de cabeça, uma ou outra, mas acaba que o Mercado Livre não tem dor de cabeça. Então, e não estou fazendo propaganda para o Mercado Livre. Eu acho que a gente tem que ser justo com justo. Aí eu faço propaganda porque eu sou viciado em Mercado Livre, a nossa Kombi é do Mercado Livre, o Cocó é do Mercado Livre, a maioria do nosso equipamento aqui é Mercado Livre, porque tem essa segurança. Eu me sinto nessa segurança. Eu tive colegas que compraram materiais em outros, que o cara queria que pagasse a remessa de correio de volta e tal. E no Mercado Livre eu fiz várias compras até hoje. Vamos bater na mesa, que nem diz a avó. Até hoje eu não tive problema nenhum. Todas as datas foram obedecidas e todos os produtos de acordo. A única coisa que eu vejo que às vezes nós recebemos os problemas e depois vão querer achar quem é o culpado é o seguinte: comprei um Código de Defesa do Consumidor e chegaram 2. Aí a maioria das pessoas querem levar vantagem. Vou ficar quietinho que daqui a pouco não tem jeito. Dá furo lá na empresa, eles vão ver, rastrear e vão dizer, olha, tu tens que devolver um. E aí o custo vai ter que ser de quem recebeu. Porque se tu comunica na hora, o erro é deles. Passou os 7 dias, acaba que o custo é teu. Então, é o inverso, né? É o inverso. Então, os direitos e os deveres. Exatamente. Então, agora eu queria te fazer outra pergunta, Rodrigo. A gente vai usar, né, as coisas que a gente passa no dia a dia. Outro dia, eu e o Marcos fomos comprar um notebook. Okay. Que no site da loja estava um valor. E na mesma referência da loja, em loco, é outro valor. Isso é normal? Vamos lá, vamos pegar lá, vamos inventar aqui, Rodrigo Cássio online está vendendo por R$1.000. Não, a loja. Tá, a loja do Cássio. A loja Cássio, R$1.000. E a loja física, 1.200. Não tem nada de ilegal, isso é comum. Tá, é comum porque são plataformas diferentes. Okay. Tá? O que a gente orienta sempre? Por exemplo, eu vou comprar um tênis num anúncio aqui online. Sempre tira uma foto ou um print da tela. Porque aquilo ali é a tua referência e comprovar o que realmente você comprou. Que às vezes você compra um tênis de uma certa qualidade ou certa marca, chega um outro, como é que você vai provar que comprou aquilo? Então, realmente também, claro que depois tem a nota fiscal, mas a nota fiscal vai dar a garantia do produto, mas ela não vai dizer qual é o produto que tu comprou naquele site. Então o site ele é muito complicado, tem que se realmente comprar com pessoas que têm habilidade para aquilo ali. Tem pessoas que acham que vão comprando, vou comprar e depois eu vejo que dá. Não, não é assim. Ali também é uma loja tradicional, só que de uma forma diferente. Né? Muitas pessoas têm a habilidade de comprar na loja física, pega na mão, manuseia. Muitas pessoas compram roupas pela internet. É outro problema. O G de uma fábrica não é o G da outra. Então dá muito problema, querem devolver. Aí tem sites também que encrencam com isso. E aí eles não vão a favor do Código de Defesa do Consumidor. Aí a gente tem que entrar com o PROCON. É uma dor de cabeça danada. Eu sugiro, Rodrigo, compra de roupa, muito difícil comprar pela internet. Eu digo para vocês que de 10 roupas que as pessoas compram, 3 é que vão servir. Os demais é impulso. Outra coisa que o PROCON dá de dica, ver a qualidade, ver se dentro daquele site tem aquela chavezinha de cadeado, de proteção. Uma outra coisa que está dando muito problema, e isso está decorrente, porque assim, existe a inteligência do banco, 3 pessoas trabalhando no banco para blindar o sistema, mas lá tem 10 vagabundos lá fora para burlar o sistema. Então o que acontece? Você entra no site do Santander, muito com o Santander, achando que está conversando com o Santander. Aí tu está ali, está conversando no chat, eu quero quitar o meu contrato de veículo que custa, sei lá, para quitar está R$12.000. Aí a atendente ali, o que ela faz? Não, eu vou lhe passar. E nesse primeiro momento, tu estás falando com alguém de Santander, tá?
No segundo momento, vou te mandar para um canal. Nesse meio tempo, o vagabundo foi lá e pegou a informação e tu está conversando já com o vagabundo no segundo momento. E é muito comum o consumidor querer baixar o valor. Eu estou devendo 12, tu não faz por 10? O vagabundo está lá do outro lado, tu estás achando que estás falando com o Santander, mas tu estás falando com... não, deixa eu ver com o meu gerente. Fecho para ti por 11. Ganhei R$1.000, já vou mandar vir um boleto. Quando vem um boleto, vem Santander em cima, mas geralmente, isso é uma coisa que tem que ficar muito atento, é um banco digital. Então o Santander, ele tem agência própria, ele tem, né, o Banco Central, ele está registrado com o número 033, e ali vem banco digital, o IBIS. A pessoa pagou e esquece, nunca mais vem um valor de volta. Mas, Rodrigo, a gente... E aí vai ficar com prejuízo duplo, vai ficar com o contrato ativo. Então, você que quer quitar o seu contrato e tiver com o boleto em mãos, vá até o PROCON, a gente tem como saber se esse boleto é verdadeiro ou não. Nós conseguimos, porque é muito difícil a pessoa do dia a dia, a pessoa comum, leiga, saber se aquele boleto é falsificado ou não. Então, isso está acontecendo muito, Rodrigo. Muito. Eu tenho um cliente que está me chamando aqui até, que eu acabei de negociar um carro com ele, que ele teve uma situação. A secretária dele pagou um boleto de uma imobiliária famosa por 6 meses falso. Mas daí eu te digo assim, amigo, aí eu pergunto para o PROCON, como é que essas pessoas têm essa informação privilegiada? Porque nesse caso... Você falou que qualquer segmento existe a pessoa boa e a ruim? Dentro dos bancos também tem. Hoje, uma dica que eu aprendi, né, que até para a gente salientar em casa, confira muito ali no código de barras, quando tem os números, tem o primeiro número que é do banco. Confira se o nome é o Santander e o número do banco é o Santander, que é o que você falou. Porque não tem cabimento eu, sendo um banco, uma instituição, receber para um outro banco. Então, se eu sou Santander, que é o 033, que é o, como você falou, lá no início é o 033, aí depois vem aquela sequência de números e vai. E, por exemplo, Bradesco, 237, começa com 237 e aí vai. Itaú é 341, se eu não me engano, né? Itaú é 341. É 341. Banco do Brasil, 001. A Caixa 004. 104. 104. É 104 a Caixa. E banco digital, como é que funciona? Mas, Rodrigo, então eu paguei o meu banco digital, não tem mais como ver, não, porque eles pagam como tributo, como título de capitalização e nunca mais tu consegue recuperar. São situações que eles criam contas de laranjas, né? São laranjas que eles pegam um documento teu, fazem lá, criam uma senha e é um banco digital que bate ali, ele some. Então, tu não tem como localizar, tu não tem como rastrear. Então, realmente, é claro, quando é feito... vou fazer um depósito, um Pix para o Elton. Eu tenho como rastrear, e vou ter que fazer BO, vai ter que dizer... Só para te ter uma noção, se eu fizer um depósito errado para ti, e eu for lá, vamos supor, a minha conta é 237 e eu, em vez de botar 237, eu botei 236. Vai para ti, eu comprovo que eu errei por um número e eu não o gerente do banco não tem como tirar o dinheiro da tua conta e jogar na minha conta. Tem que te procurar. Só se quem recebeu... Só quem receber quiser te devolver. E ainda tem que fazer uma declaração dizendo que aquele dinheiro foi recebido de forma errada. E está tendo uma situação muito complicada referente ao Pix também, o golpe do Pix. É um golpe que está se modernizando agora, porque o Pix não é tão recente, mas é algo que está se familiarizando entre a população brasileira. Então também tomem cuidado. O Pix, qualquer um, faz um Pix, está dando muito problema. Muitas pessoas estão caindo pelo golpe do WhatsApp. Muitas pessoas se identificando como, vamos supor, o Elton se identifica por Rodrigo, poxa, eu estou com um problema aqui, faz um Pix. Nem que seja de R$10, que eles estão agora pela quantidade e não pelo número. A quantidade que eu digo assim, quanto mais gente montar, vai dar 1 milhão. É isso aí. Então, eles estão nessa fase aí. Então, o Pix também é algo que está dando muita dor de cabeça. A grande chave aqui, tudo que a gente está falando é a informação. Perfeito. Né? E é essa base que nós trabalhamos na LCA, porque nós entendemos que quanto mais informação o síndico ele tiver em mãos, não só da base técnica que ele precisa ter, mas de todo esse contexto, porque o nome chama Código de Defesa do Consumidor, mas ele obrigações tanto do consumidor quanto do fornecedor, né? Então, seria uma obrigação, de certa forma, do fornecedor entender esse Código de Defesa do Consumidor, para ele entender até que momento é conveniente comercialmente ele ceder,
estrategicamente, ou ele dizer, não, nesse momento eu não posso ceder, porque eu vou tomar um prejuízo, ou não é o caso, ou não me interessa, de alguma forma. Ou, não, é melhor eu ceder. Né? Então, todos nós já tivemos situações, onde o uso do Código de Defesa do Consumidor evitou chegar até o PROCON. Né? Eu solicitei à loja, por favor, você tem o Código de Defesa do Consumidor? Tenho. Olha só o que diz aqui, ó. E o dono da loja, ele desconhecia, estava ali o Código de Defesa, mas ele desconhecia aquilo ali. Era uma questão de garantia, né? Onde ele queria que eu fosse até a assistência técnica. Eu falei, não, eu comprei de você leva até a assistência técnica. Eu tenho que corrigir, não funciona assim porque assim, ó, quem fabrica o produto é o fabricante e ele só está comercializando. Por exemplo, comprei lá na Havan um eletrodoméstico da Electrolux, deu problema. Ele não estão jogando geladeira por causa disso na porta, né? Não, mas a Havan ela só revendeu. Não, mas por isso que eu estou defendendo a Havan, porque os caras estão jogando geladeira lá achando que mas não tem uma data início. Não tem. Tirou a garantia pela fábrica. Tem que ser da fábrica. A fábrica ela tem, porque é isso que é importante tu ler, né? Uhum. A fábrica é o seguinte, ela retirou o meu equipamento da minha casa. Ela tem até 30 dias para resolver o problema. No 31º dia, ou ela me devolve o dinheiro, ou ela me dá um produto igual ou similar se eu aceitar. Então, qualquer produto fabricado no Brasil ou venha do exterior, a responsabilidade não é da loja, é sempre do fabricante. Agora, por exemplo, você já deve ter acontecido o seguinte, eu comprei, aí vai aonde tu perguntasse, eu comprei um produto e lá os quiseram vender para mim uma garantia estendida, que se você fizer ali no próprio caixa, eles cobram um valor adicional, você num período X pode vir e trocar na loja. Aí sim, que aí seria o caso que a loja está te cobrando a mais como seguro. É isso que eu ia dizer, é um seguro. Só que isso tudo registrado, um período até de 1 ano, é ilegal? É ilegal. Não, é ilegal, não existe venda casada. Uhum. Agora, no momento que você aceitou e assinou, a responsabilidade é sua. Né? A mesma coisa, por exemplo, eu vou abrir uma conta, vou financiar meu apartamento, vamos dar um exemplo, muito caindo na parte de síndico. E lá a gerente disse, olha, eu só vou fazer para ti uma taxa especial se tu conseguir adquirir um cartão de crédito, abrir uma conta corrente, isso é ilegal. Uhum. Não existe. Se tiver uma... Eu te pergunto, Rodrigo, porque eu tomei essa ação até porque foi uma orientação jurídica, né? Eu te pergunto, digamos que a assistência técnica está longe daqui. A responsabilidade não é... Tu vai entrar em contato com o fabricante vai te dizer o local mais próximo e ele vai arcar com as consequências. Não é você que vai pagar. Eu vou pagar, por exemplo, eu comprei um produto e está lá em Blumenau. Uhum. Ele vai dar um jeito, tu vai ou mandar para o Sedex, e ele vai te reembolsar. Mas jamais, por exemplo, comprei no Queires. O Queires lá, uma televisão, deu problema, o Queires vai dizer, olha, qual é o fabricante? É da Philco? Tem que ir na assistência técnica da Philco. Eles não têm a obrigação de trocar. Eles trocaram porque não querem perder o cliente, é uma outra história. Eles estão fazendo um agrado para que tu fiques... Mas acho muito difícil que hoje a gente quase não pega isso. Mas até desculpa, tá? Eu tá te corrigindo, não é esse o intuito. O intuito é orientar bem os nossos, né, audiência aqui, mas realmente é dessa forma. Elton, me diz uma coisa, essa linha assim, de garantias em condomínio, como é que tem passado nos condomínios que tu atua? Tem conseguido as garantias com os prestadores? Como é que é? Olha, a gente tem muitas garantias quando os prédios, vamos dizer assim, vamos falar de perante construtoras, digamos assim. É isso que eu ia pedir depois para o Rodrigo, uma agenda, que o Rodrigo desse uma analisada nesses itens para nós, que o próximo programa que eu quero fazer com o PROCON é referente às construtoras. A gente procura fazer, vamos supor, até o período de garantia das construtoras, perfeitamente eles são cumpridos, tá? Mas na grande maioria dos fornecedores que trabalham com a gente, vamos supor, o serviço não ficou de acordo, ou o equipamento que foi enviado, ou o produto que foi enviado para o condomínio, que comprou, não está de acordo. Normalmente todos eles trocam, tá? Trocam. Existem aqueles que, para não perder o cliente, como vocês mencionaram, eles trocam. Tá? Mas tem muita gente que se vira, trouxe, entregou, não é isso, mas não é isso que eu tenho. Uma regra geral de garantia é o seguinte, qualquer produto fabricado no Brasil, seja ele com característica estrangeira ou não, o mínimo de garantia são 90 dias.
Eu comprei ali uma televisão usada num eletrodoméstico lá que vende e tal. Qual é a garantia? 90 dias. Qualquer situação no território nacional, o Código de Defesa diz que são 90 dias. Aí tu vai me perguntar, mas eu compro um carro lá da Hyundai e ele diz que são 5 anos. Aí a garantia de fábrica. Ela vai estar te dando aquilo ali para ela te atrair como cliente, para dizer que o produto dela é bom. E aí, poxa, se dá 5 anos de garantia, significa que eles confiam no produto deles. Vamos lá, e para a parte de pintura. Alguém pintou a minha casa e eu não gostei. Também, 90 dias. Tudo que se relaciona à garantia, 90 dias. Eu comprei um veículo e eu cheguei lá, meu veículo deu problema lá no amortecedor. Eu comprei ele, está no período de garantia, e chego lá na loja e digo, olha, meu produto está com problema no amortecedor. Mas aqui a gente só dá direito à garantia de motor e caixa. Não existe. Eu não comprei só motor e caixa. Mas fique atento, porque se tiver escrito no contrato e você assinar, por mais que o código seja soberano, você pode se incomodar. Ele pode, porque aquilo que eu falei, o PROCON é administrativo, a gente vai até uma esfera, e aí você vai poder, de repente, ter que adicionar a parte civil, jurídica. Então, fique muito atento. Sempre que você for comprar alguma coisa que tenha contrato, não tenha preguiça de ler. É igual, às vezes, né? Isso acontece comigo. Comprei lá um produto, vem com um manual, o manual é feito para ler e a gente não lê, a gente vai tentando ir no tato, na experiência e acaba dando problema. Às vezes tu perde a garantia porque tu não usou bem o manual. Então, o mau uso é a única situação que você não tem direito à garantia. Eu falo muito isso porque eu fiz muitas entregas durante anos para construtoras, né, por ser formado em edificações nessa área, e eu dizia para a galera, vocês têm noção que se vocês trocarem uma tomada da área interna da unidade de vocês, uma tomada, que é simples, você botou uma tomada dupla, você perde a garantia do seu imóvel, porque a construtora não vai ter o direito de entrar lá dentro, porque ela já achou uma irregularidade que você colocou. E eu volto a bater nessa tecla. Você compra o projeto de alguém, você não compra a sua casa própria, o seu sonho. Esse você faz lá no seu terreno do seu pai, lá. Né? Sem dúvida. Uma outra coisa que a gente dá umas dicas, que aí envolve também a parte do síndico, é a questão, por exemplo, quando você, né, constrói um edifício com inúmeras unidades, você com certeza pede para a Celesc um transformador na frente do prédio, porque a carga é muito grande. E vamos supor, aí eu vou fazer uma pergunta para os síndicos aqui, se dá um estouro lá no transformador e queima vários aparelhos ali, né, seja televisão, ar-condicionado, a responsabilidade é de quem? Do síndico ou da companhia de energia de Santa Catarina? Bom, isso é um assunto polêmico. Isso é até para eu orientar depois. Polêmico. Provocando para orientar. Mas né? assim, a orientação que a Celesc nos passa, tá? Eles têm que fazer todo um processo, primeiro para verificar se a queima do equipamento foi de acordo com o estouro do transformador. Baseado nisso, você tem que abrir um chamado na Celesc, ir lá, fazer todo um processo, levar as notas fiscais dos produtos, que isso é muito importante também para eles, né? Para que eles possam dar a garantia ou não. Corre-se esse risco. Como é que funciona perante ao PROCON? Né? Eu falei síndico, mas isso serve para qualquer casa, né? Para qualquer morador daqui de Florianópolis referente ao PROCON. Houve um estouro, houve uma queda de energia e quando voltou, a carga não voltou a ser, por exemplo, 220, ela veio a 350 e queimou geladeira e tal. A Celesc tem que pagar. Tá? Então, você que tem a sua unidade consumidora dentro aqui de Florianópolis, que tiver tido algum tipo de problema com relação a isso, você comunica a Celesc através dos canais de atendimento deles. Isso serve também para o condomínio, dá para fazer inclusive uma ação coletiva que fortalece, para não ficar individualizando. O síndico pode ir lá fazer uma ação, pegar as unidades consumidoras, pegar os itens que foram com problema. Às vezes, poxa, mas eu não tenho nota fiscal. Não tem problema, o técnico da Celesc vai lá, ele faz o laudo e ele tem que ressarcir. E como eu falei, a Celesc tem sempre dado todo o suporte. É claro, você tem que fazer o comunicado imediatamente. Não dá para, queimou agora, eu vou reclamar daqui a 2 meses. Não.
Até porque tem o horário que estourou o disjuntor, tem o horário daquela sobrecarga, tudo isso vai estar no registro. E eles podem depois alegar que esse equipamento estava estragado lá na minha casa de praia e trouxe para cá e estou usando de má fé. Então, realmente existe essa situação. É muito importante os síndicos saberem disso, né? Abre um chamado com a Celeste que relata o problema, a unidade queimou, sei lá, 5, 6 aparelhos de TV e tal, e sem problema nenhum, eles ressarcem de uma forma correta. Agora, só para eu finalizar, é sempre interessante quando tiver algum tipo de problema interno, fiação muito velha, né? Não digo nos novos prédios, porque isso acaba que já é de praxe, para eles ligarem, eles fazem uma vistoria, o próprio bombeiro. Mas tem condomínios aí com mais de 30, 40 anos que a capacidade do fio não comporta mais. Então, nós já tivemos alguns problemas que o síndico reclamou, tentaram requerer os equipamentos, foram fazer uma vistoria e viram que o problema era a qualidade dos fios. Existem, né, situações que o fio acaba derretendo por ser muito mais fino do que a qualidade. Eu não sei se vocês acompanharam, o nosso PROCON apreendeu mais de 10 toneladas de fios comercializados em Florianópolis. Porque a bitola era uma especificada ali, 12 milímetros, e quando nós temos o equipamento que dá para medir, ele dizia que era como se fosse um fio de 8 milímetros, bem menor. Então, nós apreendemos, né? Está em caso, está na justiça, mas é uma outra situação que a gente recomenda os síndicos ver a qualidade dos fios internos, porque isso é muito importante. Mas eu queria muito agradecer ao PROCON a disponibilidade. O Elton agora, agradecer ao Elton essa oportunidade de trazer o Rodrigo com a gente, trazer o Luiz aqui, e com certeza a gente vai voltar com outro programa assim. Elton, faz os agradecimentos aí, HSS aí, diferencial aqui na capital de Santa Catarina. Realmente esse é um assunto bem pertinente, é um assunto que gera muita polêmica. Nós podemos ficar aqui o dia inteiro debatendo e esclarecendo dúvidas que muita gente, às vezes, nem sabe que existem. Mas nós temos aqui já com o Rodrigo aqui, que a gente vai ter até, de repente, uma conversa com o nosso prefeito aqui, Topázio, para ver os condomínios, ver o pessoal. Importante. Porque a área condominial está carente, né, de representatividade. Exatamente. E de ótimos parceiros como o PROCON, Prefeitura aqui Municipal de Florianópolis. E aproximar esses órgãos públicos do nosso ramo condominial é muito importante, porque eles nos auxiliam. E os colegas síndicos também, né, ter a união para que a gente possa ter essa representatividade. Gostaria de agradecer o parceiro Luiz e a que está escondidinha lá, que é a Milene. Vem cá, Milene, vem cá, por favor. A Milene. Abaixa com nós que aqui. São pessoal, ótimos, olha só, vocês acham que o programa é feito só por nós, homens, assim? Feio, não. né? A gente tem as mulheres aqui que estão dando todo o suporte pra gente, né, Milene? Exatamente. É necessário. Olha só, depois a gente vai ter aqui um feedback aqui do controle de qualidade de áudio e vídeo aqui. Luiz, foi um prazer tê-lo pela primeira vez no programa Resolve Síndico. Vamos ter mais encontros desses, porque é isso que a gente quer, uma empresa com seriedade, com uma assessoria, e que o síndico saiba aonde realmente está deixando todo o seu histórico e o seu futuro, né? Obrigado pelo convite do Elton também, prazer em conhecer o Rodrigo. Nós entendemos que é isso, a informação, como a gente colocou aqui, a informação é a base de tudo, né? Eu saí aqui também aprendendo coisas novas e nós podemos compartilhar e devemos compartilhar aquilo que a gente aprende e leva a segurança. O nosso foco aqui é os condomínios, então devemos levar essa segurança patrimonial e financeira dessas famílias. E agradecer realmente agora ao Rodrigo, secretário adjunto do PROCON, pela disponibilidade, pelas clarezas nas informações, e deixar o convite para uma breve para a gente continuar esse assunto. Eu que agradeço essa oportunidade, né, de levar o conhecimento para as pessoas. Aprendi realmente muito com vocês, da mesma forma. E dizer que o PROCON é um órgão que não é inimigo de ninguém, né? Nós estamos ali realmente para fazer o justo. Nós somos imparciais e até eu me desmitifiquei um pouco a questão que o PROCON perseguia os empresários. Então, quando assumimos aqui o PROCON da parte do continente também, que nós reabrimos essa unidade, até queria agradecer o prefeito Topázio, o ex-prefeito Jean, que comprou essa minha ideia de trazer o PROCON de volta para cá, nós fizemos um trabalho de conscientização
né? O Código de Defesa do Consumidor, ele tem que estar explícito ao consumidor em qualquer estabelecimento, seja de pequeno porte até o maior porte. Ele tem que estar de acesso fácil para que, igual você chegar lá, tenha dúvida, pode pegar, folhear e saber seus direitos. Então, o PROCON está à disposição tanto do empresário quanto do consumidor. Então, vamos sim, em breve, fazer um novo programa. Gostei muito da qualidade das perguntas, gostei muito do nível de entendimento das situações e colocamos sempre à disposição. PROCON está sempre de portas abertas. Rodrigo Cássio, junto com o secretário Miltinho também, no centro, com certeza estamos esperando vocês para que a gente consiga sempre levar a informação, como o nosso amigo Júnior falou, a informação é a base de tudo. Um grande abraço a todos e estamos à disposição. Você que está com a gente em casa no programa Resolve Síndico, toda quinta-feira às 19 horas. Vem com a gente. Yeah.